Olá, igreja. Como é que vocês estão? Está sendo um tempo difícil para nós, nossa nação. Vista essas circunstâncias, a gente está produzindo um conteúdo online, um conteúdo gravado, para que você não fique sem o alimento espiritual. Nessa oportunidade, a gente vai falar sobre os temas do Celebrando a Recuperação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo, sobre ansiedade, algumas dessas questões que envolvem a nossa sociedade, principalmente nesse tempo presente muito difícil. A mensagem de hoje ela tem por título Como será o amanhã? Em 1978, a União da Ilha do Governador, uma escola de samba aqui do Rio, ela pintava pra gente, mostrava pra gente essa pergunta: como será o amanhã? Responda quem puder. E nesse mesmo refrão da música, ela já dizia: o destino é Deus quem sabe, né? O meu destino será como Deus quiser. E em tempos de incerteza por conta do coronavírus, talvez eu e você estejamos com essa pergunta: como será o amanhã? Há medos, há incerteza, há ansiedade, e nossa população, a população do mundo, na verdade, tem feito essa pergunta: como vai ser o amanhã? Nessa oportunidade eu quero dizer que o amanhã é Deus quem sabe. Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. O futuro está nas mãos de Deus. E como Deus tem o controle de todas as coisas, e por mais que o caos esteja instalado, ele continua tendo o controle de todas as coisas. Tem um texto lá em Salmos 139 que vai dizer: Tu me formastes no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. É um texto que vai apontar para a gente o que Deus está falando para nós ainda nesse tempo. Graças te dou, porque de maneira extraordinária como fui criado. Porque tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado, ocultamente, e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, antes mesmo que um só deles existisse. Nesse ano, na Igreja Batista Abolição, a gente está trabalhando, celebrando a recuperação, celebrar a vida. A gente tem tentado caminhar numa mão diferente que esse mundo tem caminhado. Esse mundo tem registrado casos de morte cada vez, um número maior de morte cada vez maior. E aí eu quero passar alguns dados para você de uma pesquisa rápida que eu fiz, uma coisa simples no Google mesmo, mas que são importantíssimos para esse primeiro momento, para marcar esse início de palavra aqui. Eu não sei se você sabe, mas 800 mil pessoas se suicidam todos os anos no mundo. O número daqueles que se suicidam, que tentam o suicídio, é ainda maior, muito maior do que aqueles que de fato conseguem. O suicídio entre jovens de 15 a 29 anos é a segunda maior causa de morte desse grupo. Ou seja, jovens entre 15 e 29 anos, o suicídio é a segunda causa de maior morte entre esse grupo. E por fim, 79% dos suicídios no mundo se concentram em países de média ou baixa renda. Eu não sei se você sabe também, uma outra informação, é que conflitos entre policiais e bandidos no Brasil matam mais do que a guerra na Síria. Isso é uma coisa muito intrigante para nós, né? Muito triste para nós. Em 15 anos, mais de 800 mil pessoas foram mortas por conta da violência no nosso país. Isso não é um número nada agradável de se ouvir, não é mesmo? Ainda nessa fase aí, você sabia? Os brasileiros, eles consumiram no ano de 2018 1,4 bilhão de comprimidos ansiolíticos.
É um dado trazido, peguei no portal R7, uma pesquisa feita. Ainda dentro dessa pesquisa nós vemos que o Brasil está nas primeiras posições de todos os países do mundo que consomem esse tipo de medicação. E em recente pesquisa, quase 50% dos entrevistados, disseram já ter consumido ou consomem alguma medicação desse porte. É algo bastante alarmante, bastante difícil a gente até ouvir. Se não bastasse todas essas mazelas, né? Esse ano de 2020 para nós cariocas ainda foi pior, porque a gente iniciou o ano com a notícia que a água que a gente bebe ou bebia estava totalmente contaminada. Nós fomos pegos aí nesse último mês por algumas catástrofes naturais que, por conta da inoperância, né, dessas políticas de prevenção pública que há anos se arrastam no Rio de Janeiro, não surtem efeito. E aí nós tivemos milhares de desabrigados, mais mortos ainda. E, por último, o mundo sendo assolado pelo coronavírus, né? Um vírus que se propaga muito rapidamente e que exigiu de toda a população no mundo uma ação talvez sem precedentes. A gente está se vendo então com todos esses problemas, todas essas dificuldades. O cenário pintado até aqui, ele não é um dos melhores, né? A dificuldade que a gente tem atravessado é bem real, isso é uma coisa que está assolando a gente aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você então, nessa feita, é qual deve ser a postura do cristão diante de todo esse caos? Quando há medo no mundo, como devemos reagir a fim de que a paz de Deus seja revelada em nós, seja revelada através de nós? São essas as questões que eu quero abordar aqui nessa oportunidade, usando um texto bíblico, como eu sempre faço, e querendo ouvir de você ao final do vídeo o que você está procurando fazer com a sua família, né? Quero essa sua opinião. Uma das expressões que eu mais gosto de repetir para a Igreja de Abolição, e você sabe disso, é que a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. E quando há muito medo, quando há ansiedade, quando há guerras, quando fala de coisas ruins, a Bíblia aponta alguns caminhos que a gente pode tomar. E o texto que eu quero usar com você hoje é o de 2 Reis 6, dos versos 8 ao 17. A Bíblia assim diz: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus companheiros, dizia: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao Deus de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: Vocês não me apontarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma das tropas com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o anjo abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Se você tiver a oportunidade em casa de continuar essa leitura, você vai ver que muitos outros milagres, né, foram se sucedendo a essa situação em especial. Deus queria manter o seu povo a salvo, então ele realizava esses milagres e por fim você vai ver até que o povo sírio partiu em fuga e Deus realizou uma grande obra no meio do seu povo. Eu não quero falar sobre esses milagres, né, sobre esses outros milagres. Eu quero falar sobre visão humana, aquela que comumente eu e você usamos, né? Aquela visão de enxergar as coisas que estão ao nosso redor, coisas naturais. Por exemplo, agora você está olhando esse vídeo, você está enxergando esse vídeo. Isso é uma visão natural, coisa natural. Versus a visão de Deus, né? A visão que Deus desperta em nós em tempos de dificuldade, em tempos de crise, em tempos de bênção também. Aquilo que Deus quer nos falar ou quer que nós vejamos, mas que a gente precisa ter uma visão mais apurada. A história vai nos contar, né, que Eliseu alertava sempre o rei de Israel quando o perigo estava se aproximando, quando ele ia passar por algum lugar. Deus alertava, né, o rei através de Eliseu. E aí, por conta dessas visões, né, por conta de tudo isso que Deus falava com Eliseu, o rei de Israel passava ileso por essas emboscadas. Agora, quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando de momentos em que eu fui alertado pelo próprio Deus de perigos que estavam à minha frente. E eu quero que você se lembre nesse momento em alguns momentos da sua história, quando Deus te alertava de perigos e de males. Ele te livrou, Ele não permitiu que o mal maior chegasse à sua casa. E isso é um motivo que nos dá esperança em tempos de dificuldade. Deus sempre vai nos alertar quando o perigo se apresentar, né? Quando os homens fizerem emboscada contra nós, quando o inimigo fizer algum tipo de armadilha para nos pegar, Deus sempre vai estar ali, Ele sempre vai enviar uma palavra de bênção ou de livramento para mim e para você. Creia nisso, né? E aí surge essa pergunta, surge essa questão: será que não é esse o tempo? Há um grande mal aí à nossa espreita. Você está com medo de sair de casa, você não pode ir ao trabalho, ou talvez esteja indo ao trabalho com medo, você não quer nem ir ao supermercado, os shoppings estão fechados, o comércio, boa parte deles já está se fechando também. Talvez não seja esse momento da gente ouvir a voz de Deus e pensar sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Aquilo que aconteceu lá na Itália ligou o alerta geral para nós, né? As nações estão se mexendo para impedir que o vírus se propague. E diante disso, qual deve ser a nossa postura? Ignorar os avisos de cuidado, sobre a ideia de que sermos filhos de Deus, né? E nada vai nos acontecer porque nós somos filhos de Deus, nós somos protegidos pelo Senhor, ou contribuirmos com as autoridades constituídas e apoiarmos esse momento de maiores cuidados. Nesse primeiro ponto, eu quero pensar com você exatamente isso. Ouvir as palavras de cuidado do nosso Deus, ou agirmos, talvez até loucamente, sem ligarmos para aquilo que as autoridades estão nos dizendo. E esse primeiro ponto eu consegui constituí-lo da seguinte forma: pessoas espirituais ouvem a voz de Deus dizendo cuidado. Vou repetir: pessoas espirituais ouvem a voz de Deus dizendo cuidado. A palavra vai dizer que toda autoridade, a palavra de Deus vai dizer que toda autoridade é constituída pelo próprio Deus. Mesmo a gente vivendo nesse mundo, nesse tempo onde
a política está muito corrompida, isso não deixa de ser verdade, porque a política está corrompida. A palavra de Deus está lá dizendo: toda autoridade é constituída por Deus e merece de nós, né, que somos comandados nesse mundo aqui por elas, de respeito. A Bíblia orienta que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. E as autoridades estão dizendo nesse tempo que há um perigo real, né? E qual deve ser a nossa posição diante desse perigo real? Sempre que o perigo se apresenta, eu já te dizia antes, Deus mostra um alerta, Ele dá uma palavra de alerta. Lá no início a gente falou a respeito de como a violência tem assolado o nosso Brasil. Isso até nos fez pensar, isso nos fez mudar alguns hábitos, né? A gente chega mais cedo em casa, não se expõe tanto, não expõe tanto o celular. São palavras de alerta e a gente ouve ou não ouve essas palavras. E ouvir e não ouvir, cada uma tem a sua consequência. Sejam perigos externos ou internos, o Senhor sempre nos envia uma palavra. E talvez, é provável que nesse tempo Ele esteja nos enviando uma palavra. Cuidado. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado, não saia de casa. Cuidado, há muito perigo. Cuidado, tome menos remédios para combater essa ansiedade. Cuidado, não se coloque tanto à disposição do perigo. Há muitas palavras. Talvez aqui em nossa ministração, até aqui, você esteja pensando que eu não estou sendo espiritual o suficiente. Talvez você esteja pensando que eu estou indo muito com o que os governantes dizem, não estou usando tanto a Bíblia como fé para calcar, né, as minhas opiniões, mas não faça esse julgamento tão cedo, né? Eu vou seguir aqui na palavra e eu espero que Deus ministre ao seu coração nessa oportunidade. Dito isso, eu quero ir para o segundo ponto. Como alguém responsável e coerente, eu preciso mostrar para você o que a Bíblia diz quando esses momentos se apresentam, porque essa era a proposta inicial. Pessoas espirituais, elas enxergam além do natural. Lembrando que o primeiro ponto era pessoas espirituais, elas ouvem a voz de Deus dizer: cuidado. Nesse segundo momento, eu quero dizer que pessoas espirituais enxergam além do natural, ou seja, muito além daquilo que está aos olhos vistos. Será que você consegue imaginar o que foi para aquele jovem aprendiz, né, naquela manhã, talvez, vamos imaginar aqui, acordar, abrir a porta e dar de cara com um exército na frente da sua casa? Com certeza foi um susto enorme. Mas será que não foi assim também conosco na semana passada? De repente nós vimos o Covid-19 avançar numa velocidade e matar milhares de pessoas, em pouco tempo milhares serem contagiados, e isso nos deixou apreensivos também, deixou a gente com medo. Pois foi essa mesma sensação que eu acredito que o servo de Eliseu teve. Acordou, viu aquele exército e ficou preocupado. Nós acordamos e vimos o vírus se alastrando numa velocidade muito rápida e também a gente ficou com medo, também ficou assustado. Contudo, Eliseu ele tinha um relacionamento com Deus, né? O profeta ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus e conseguia ver o exército celestial. E aí é que está a maravilha dessa história, né? Quando Eliseu consegue ver o exército celestial. Estava ali um grande exército terreno à sua frente, cercando a cidade onde ele estava, o lugar onde ele estava, mas ele conseguia enxergar além, ele conseguia ver o exército celestial. E quando ele vê esse exército celestial, ele não chega a cogitar que o exército terreno esteja ali. Ele não se desfaz ou não
acha relevante o número daquele exército inimigo, o exército sírio. Mas ele, por enxergar além, ele vê que o exército de Deus era muito mais numeroso. Então isso trazia uma segurança para ele muito maior. Nessa oportunidade, eu quero convidar você a abrir os olhos espirituais e enxergar o exército de Deus que está à sua volta, que está à nossa volta. A ansiedade, a medo, os perigos são reais, não somente do vírus, mas a gente falou da violência, né? Da solidão, tantos outros perigos que eu poderia enumerar aqui, tantos outros males que eu poderia enunciar aqui. São com certeza situações que nós enfrentamos e que são perigos reais, mas eu quero convidá-la nesse momento a abrir os seus olhos espirituais e enxergar no meio da crise, do medo, da ansiedade, que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de todos nós. Por fim, eu aprendo com esse texto, eu já estou me encaminhando aí para o final, a palavra não é tão extensa, afinal de contas eu ainda estou aprendendo a me relacionar com esse meio digital aqui, me apresentar aqui para vocês, que pessoas espirituais, elas oram para que outros vejam as maravilhas espirituais. A fé é algo muito pessoal e cada um se relaciona com ela de formas diferentes. A gente não tem as mesmas reações. A nossa fé ela não se apresenta da mesma forma em todos os momentos. É semelhante, por exemplo, às nossas reações quando a gente é assaltado. Tem gente que congela, fica estática. Tem gente que reage e tem gente que age com naturalidade. A fé, a gente não tem esse poder, né? A gente não deveria nem emitir determinadas opiniões sobre a fé do outro, porque cada um reage de uma forma diferente a determinadas situações. A Bíblia, ela nos fala sobre falta de fé. Se o problema é falta de fé, a gente pode pedir a Deus que Ele dá mais fé. Se nesse momento está faltando fé para você, em acreditar que Deus vai cuidar de você e da sua família, independente do histórico desse vírus, independente do histórico da violência, independente do histórico de ansiedade que você e sua família têm, eu quero convidá-la a, novamente, vir para o texto e abrir os seus olhos, a pedir mais fé. No texto de 2 Reis, Eliseu pede que o Eterno ele abra os olhos daquele seu aprendiz. Ele fala para Deus para que o seu aprendiz pudesse enxergar o que estava além. E se ele enxergasse o que estava além, os seus medos diminuiriam até cessariam. A sua ansiedade diminuiria ou até cessaria. Talvez, se você é fortalecido pela fé que vem de Deus, conseguir enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver, quem sabe você possa fazer com que os medos, os anseios, tudo isso aí que está te afligindo agora diminua ou até cesse. Infelizmente, o que a gente tem visto nesse tempo é muito julgamento. As pessoas, até por conta desse problema que a gente vive agora, elas estão falando que quem não vai para a igreja não tem fé, quem não sai de casa não tem fé. Mas é como eu te disse, cada um reage de uma forma diferente. E a gente não pode emitir opiniões, a gente não pode acusar o outro, e o que eu tenho visto é que a gente tem acusado demais, tem falado demais, e isso não vem de Deus. Eliseu em nenhum momento ele zombou do seu servo, em nenhum momento ele riu do seu servo. O que Eliseu fez foi orar.
pedir que Deus lhe abrisse os olhos. Precisamos ser profetas nesse tempo que se faz hoje, que oram por aqueles que ainda não veem, por aqueles que ainda não conseguem enxergar. Acho que assim a gente demonstra melhor a nossa fé, né? Acho que assim a gente fala mais de quem a gente é verdadeiramente. Eu acho que fazendo assim, a gente não somente garante o nosso lugar no céu, como também leva outros ao reino de Deus. Que eu e você, nesse tempo de dificuldade, de confusão, de medo, a gente olha, por exemplo, aqui de Eliseu, do seu servo, que a gente compreenda que há um exército muito maior de Deus cuidando de nós. Que qualquer coisa que você esteja atravessando, um momento, por mais difícil que seja, o medo, a ansiedade, a falta de paz, tudo, Deus está cuidando de você o tempo todo. Que Deus te abençoe. Quero pedir que Deus abençoe você e sua casa. Eu quero fazer uma oração nesse momento para você que está receoso, está com o coração apreensivo. Eu quero dizer para você que você não está só nessa apreensão, nessa ansiedade, nesse medo. A maioria da população está assim, mas nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Você pode orar comigo? Deus, eu quero te agradecer por esse momento em que a gente expõe a Tua Palavra. E, ó Deus, estamos na casa dos nossos irmãos, nos celulares, nas TVs, nos computadores. Eu quero pedir por esse momento, ó Deus, de medo que toda a população mundial tem vivido. Em especial, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor fortaleça a visão, que dê mais fé, que eles enxerguem os exércitos espirituais que o Senhor mesmo moveu a fim de protegê-los de qualquer perigo. Ó Deus, dá que esse vírus possa ser estancado, diminuído, cessado o mais brevemente possível, mas que nesse tempo a gente também aprenda a esperar, a confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Fica conosco, Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. A gente vai produzir outros vídeos ainda essa semana. Vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Vou produzir um vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical, tentando auxiliar aí as classes. Vou também produzir mais uma mensagem para esse final de semana, para você ser alimentado espiritualmente. Eu ainda não tenho uma opinião definitiva, né, uma posição definitiva da igreja a respeito do culto no domingo. É possível que a gente caminhe para não ter celebração, por conta de tudo isso que o governo está orientando, a própria Convenção Batista orientou, mas ainda eu vou dar um comunicado oficial. Não deixe de dizimar, né? Eu quero lembrá-lo que a gente tem conta em banco, você pode fazer a transferência. A gente viveu tempos difíceis, né, janeiro e fevereiro, então continue a contribuir, né, que esse vírus não impeça você de contribuir, para que a gente mantenha aqui os nossos compromissos em dia, e que Deus possa abençoar você e sua casa nesse tempo difícil. Que Deus lhe abençoe. Um abração, tá bom?